Esta transmissão é patrocinada por... Ora, boa noite a todos, bem-vindos ao Nocto Geek Show. O meu nome é Costinha e ao meu lado aqui na cabine está o Eduardo do Café Mais Geek. E para quem não conhece, é uma parceria que a Nocto e o Café Mais Geek juntaram esforços para estarmos aqui num talk show, num programa animado, uma espécie de podcast, o que vocês depois lhe quiserem chamar, aqui uma conversa não só sobre o mundo da F1 virtual. Aliás, vai ser dos poucos temas que vamos abordar, a não ser hoje, porque tivemos também a estreia da Season 2 da Nocto League ontem à noite, com a Liga 3 by Otto Gouveia. De seguir ao programa vamos ter a Liga 1 by Farnell, e amanhã, às 22 horas, iremos ter a Liga 3 by Peccato. Por isso mesmo, a Liga 2, peço desculpa, by Peccato, assim é que está correto. Por isso vamos passar a apresentar o Eduardo. Ele também vai nos explicar como é que a Nocto o abordou, para a gente ter então aqui esta parceria e este talk show, este programa descontraído, aqui de conversa animada sobre várias temáticas, vários assuntos. Tal como eu disse, não vai ser exclusivo da Fórmula 1 virtual, nem nada que se pareça. Vão ser 8 programas completamente dedicados a várias temáticas de todo o tipo. Todas as semanas iremos ter um convidado de novo, à exceção de hoje, do programa de apresentação, e do último programa, que vai ser na 10ª semana de competição da Nocto League. Aí faremos um balanço final, e se calhar até trazemos aqui alguns dos potenciais candidatos aos títulos nas divisões. Logo se vê. Mas por agora, Eduardo do Café Mais Geek, boa noite, meu querido, apresenta-te aí à malta. Muito boa noite, e eu sei que tu não gostas, mas muito bem-vindos a este novo programa aqui da Nocto League. Esta que vai ser, como o Costinha disse bem, uma conversa connosco, e não só, com mais pessoal que vai estar por aí ao longo destas 8 semanas. Vai ser uma experiência aqui um bocadinho diferente, e vocês vão poder ter aqui uma pequena visão daquilo que é o mundo geek, que foi essa mesma a proposta aqui para este Nocto Geek Show, para esta entrada aqui do Café Mais Geek na Nocto League, que é dar aqui uma visão, uma pequena e curta visão. Claro, obviamente são só 8 programas, não é assim, não pode ser uma visão muito extensa, mas uma pequena visão daquilo que é o mundo geek e das várias áreas que o compõem. E por isso é que, como a Costinha estava a dizer, nós vamos falar... Este não é o programa para falar de Fórmula 1, isso é a seguir, e vocês depois às 10 da noite podem acompanhar a Liga 1 e acompanhar o Costinha com... Diz-me que é? O Hans Fontenelle, um beijo no sorriso do meu querido amigo Hans, e o Deus Kelvin a ajudar-nos com todas as incidências que estão a acontecer em pista, a tomar conta do TAS, e a tomar também conta, a ajudar-nos na nossa cabine. Mas hoje, especialmente, Hans Fontenelle, nosso querido amigo brasileiro, que vai aqui abrilhantar então a nossa nova season da Nocto League. Exatamente, por isso aqui vamos falar de outros temas, vamos falar de várias coisas, pode vir aqui à conversa tudo e mais alguma coisa. Por isso preparem-se, convidados vão sendo anunciados
ao longo das semanas. A cada semana anunciaremos quem é que estará aqui connosco a conversar e a falar um bocadinho também sobre a sua experiência na área dele, claro. E eu espero que aqui do lado do Café Mais Geek possamos trazer aqui alguns takes, algumas insights sobre outros temas que não a Fórmula 1. Por isso temos muito para falar, muito para conversar e vão ser 8 episódios, acho que muito interessantes. Pelo menos eu espero assim. Exatamente, o Eduardo, como disse bem, eu também frisei no início que vamos ter vários convidados ao longo das próximas pelo menos 8 semanas. Na última depois deixamos para um balanço final. Mas Eduardo, tu hoje és o primeiro convidado. Fala-me então do que é o Café Mais Geek, para quem não conhece. Eu já tive o prazer de conhecer o Eduardo pessoalmente, além de ter trabalhado com ele em cabines e até comentar Fórmula 1 virtual. Mas o Eduardo tem uma vasta experiência no mundo dos videojogos, não só de jogar, também de analisar filmes, livros, jogos de tabuleiro. Ou seja, Eduardo, apresenta-nos um pouco o que é o Café Mais Geek e hoje fazes de nosso convidado, pronto. É isso, muito bem. Então, o Café Mais Geek começou por ser um pequeno blog, podemos dizer assim, um pequeno site onde eu e a Cristiana escrevíamos sobre coisas relacionadas do mundo geek, claro, obviamente. Começámos pelo cinema, pelos videojogos, também era uma área que nós gostávamos, mas começámos principalmente pelo cinema e pela literatura e foi crescendo, foi sendo desenvolvido para aquilo que é hoje, onde falamos um pouco sobre tudo o que está relacionado com o mundo geek. É um site que existe já desde 2017. Neste momento podemos dizer que é um pouco mais que um site, porque é uma marca nacional, produz mais do que propriamente artigos, além, obviamente, do site Café Mais Geek, como meio de imprensa, temos também podcasts, temos também programas de vídeo mensais e não só. Temos live streams, também fazemos, menos vezes, mas também tentamos fazer sempre que possível. Fazemos coberturas de eventos, estamos normalmente presentes em eventos por todo o país, por isso, se vocês estiverem por lá, podem nos encontrar e vir ter connosco. Preparem-se porque em maio vamos estar aí várias fins de semana aí por todo lado. E não só, além disso, o Café Mais Geek cresceu ainda mais e hoje é bem mais do que só um site de imprensa. Organizamos eventos. Posso dizer, até já que passou na semana anterior, Sim. E ontem tivemos o Chris Rock na cabine, e já que isto é um programa descontraído, vou fazer a analogia com o nome de Chris Rock e aqui com o Café Mais Geek. O Eduardo vai perceber no final e depois vai me dizer se teve ou não a analogia certa que eu queria fazer. Eles até têm os Geeks de Ouro, uma espécie de Oscars. É uma pena não termos aqui o Chris Rock para lhe dares literalmente na cara com o troféu. Mas Eduardo, é isso, não é? Fala-nos disso. Não aconteceu, não tivemos nenhum momento desses lá. Claro, talvez fosse interessante, mas não, até não olha, aconteceu. ia mais gente falar de certeza dos Geeks de Ouro. Exatamente. Mas sim, os Geeks de Ouro, uma espécie de Oscars para o mundo geek que nós começámos também a criar no nosso segundo ano, em 2018, na passagem de 2018 para 2019. E tem sido uma aventura interessante. Vamos na quarta edição que aconteceu há umas semanas atrás. Já foi no mês passado, foi no início de março. Mas é uns prémios que contam com montes de plataformas, sites que estão envolvidos. São mais de 60 sites que estão envolvidos nos Geeks de Ouro. Certo. Por isso é quase... Podemos dizer que é uma grande maioria dos meios de comunicação portugueses e independentes estão lá envolvidos, porque não são assim tantos quanto isso, por isso. E qual é que é o troféu? Vocês quando dão o Geek de Ouro, há uma espécie como nos Oscars de melhor realizador ou aquele que é o melhor ator, ou seja, que tem mais destaque dentro dos próprios geeks. Há o que é o Geek do ano ou o Rookie Geek of the Year, uma coisa assim. Qual é que é o maior destaque dentro de todos os Geeks de Ouro que vocês geralmente costumam dar? Ou que tem assim mais visibilidade? Olha, é interessante dizer isso porque realmente nós tínhamos isso, mas removemos. Agora, neste momento, não há nenhum prémio que seja maior destaque do que outro. São todos dentro do mesmo nível. Okay. Mas sim, nós tínhamos isso. Cada área, nós dividimos os prémios pelas várias áreas. Cinema, videojogos, jogos de tabuleiro, literatura, banda desenhada, anime e manga. Dividimos, e séries de televisão, não sei se disse.
dividimos Sim. pelas várias áreas e cada uma das áreas tinha um prémio que era o prémio de destaque, o prémio mais importante. Atualmente não temos esse prémio, atualmente decidimos não haver um destaque do ano, mas sim todos eles terem o seu próprio destaque. Por isso, na verdade, não temos nenhum que seja assim o grande destaque. Mas Ok. até podia ser interessante termos o Geek do ano ou algo assim do género. Ok. Ser tipo E vamos, prémio dos vamos lá prémios. ver se mas também temos aqui o Geek da NOC, daqui dos nossos pilotos, e Porque principalmente aqui do nosso chat, porque vamos fazer este talk show especialmente para descontrair um bocado antes da corrida da Liga 1. Os pilotos, se quiserem, também poderão aqui estar connosco na nossa companhia, aqui no chat. Já vejo, por exemplo, aqui o Michael, olha, ainda por cima, um dos team leaders da GTZ, logo aqui, entre aspas, o CEO aqui a espreitar a ver se eu me estou a portar bem, a representação da minha equipe eSports. Tudo a correr bem, Michael. Estamos na área, aqui eu e o Eduardo, e também está aqui a Cristiana. Eu penso que a Cristiana é a tua esposa, namorada, companheira do Café Mais Geek. Então aproveita também para lhe dar um beijinho em direto. Nós damos aqui as boas-vindas. Obrigado, Cristiana. E começa aí, se quiser, a carregar, como a gente costuma dizer, aí no nosso chat, os vossos vários links: Instagram, Twitter, todas as vossas redes sociais, porque o Eduardo já falou, e bem, por exemplo, tem um podcast que é muito gostoso de seguir. Vocês podem estar através dos links que eles vão deixar depois de seguir, tanto no Spotify, não é, Eduardo? Ajuda-me. Tem várias plataformas para ouvir podcast, não é? Sim, nós temos, além do site, temos depois uma série de plataformas onde estamos. Os podcasts, nós temos vários podcasts. E neste segundo link que nós acabámos de colocar no chat da Twitch, este segundo link tem basicamente todos aqueles que podem, onde nos podem encontrar. Spotify, mas não só, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde vocês quiserem, para os nossos podcasts. Pois claro, o canal do YouTube para tudo o que é conteúdos multimédia, Twitch obviamente para a parte de streams, e em termos de multimédia é isso. Pois claro, Instagram, redes sociais habituais, é muito fácil nos encontrar porque basta escrever Café Mais Geek em todo lado que nós aparecemos. Felizmente foi um nome, podemos dizer, foi um nome bem escolhido que não existia, então é muito fácil mesmo de nos encontrar em qualquer sítio. Até no próprio Google. É verdade, e até para quem não gosta de café como eu, que encontrei logo a porta de entrada para o podcast ali do Café Mais Geek. Café da manhã, não era? Café da manhã com os geeks, sim. O café da manhã com os geeks. E eu parecia, não gostando de café, que estava on fire, não me calava. O Eduardo tentava bem controlar e dizia: Costinha, calma, que isto é um podcast, não é o OneCast. Mas sim, foi um episódio longo. Foi um episódio longo, não foi? Essa é boa. Mas sigam então todas as redes sociais então, do Café Mais Geek. O Eduardo e a Cristiana têm partilhado aí. E olha, também temos aqui um dos pilotos que vai participar daqui a pouco na corrida, o Lopes, que também é um dos nossos colaboradores, faz parte aqui do nosso staff, aqui ajuda muito no multimédia e não só. Mas o Lopes está a pedir um setup. Lopes, o setup que eu te posso dizer, e como a gente trabalha non-stop desde que acabou a Season 1, quase nem fechamos a pestana para descansar, é só consultar o nosso YouTube, da NOC League, da nossa própria liga. Tens lá um vídeo do Kelvin, peço desculpa, do nosso Stig, quase que identificava-se, ninguém ouviu, do nosso Stig, que faz as outlets e faz também o track guide, mostra as strategies e as suas dicas. Por isso segue lá o nosso canal do YouTube, Lopes. Tens lá um vídeo de 15, 18 minutos até às 9h55, como tu disseste. Tens tempo, que ainda são 9h16, que ele tem lá setups, o oversteer, o understeer, tens lá tudo. Principalmente tu, que trabalhaste para esse mesmo vídeo, estás-me a pedir um setup a estas horas. Não fala assim ao Lopes, não fica, como diz o Antes, que a seguir vai estar na nossa cabine, na corrida. Ajuda-me a ajudar-te, Lopes. E olha, passando então de um bocadinho desta parte da Fórmula 1, já está aqui muita gente também a falar connosco. Está aqui o Vargas, que também é um dos nossos pilotos. Está aqui também o nosso Mister, o Pezzi. Eduardo, tu no mundo da Fórmula 1, como é que é a tua vidinha? Ainda há bocado em off eu estava-te a dizer que quase não preguei olho esta madrugada, porque saí da cabine ontem da corrida, ainda fui jantar e assistir depois na madruga ao treino da Fórmula 1, o último treino, ao treino 3, e depois à qualificação, e hoje quase parecia aqui um zombie antes da gente entrar aqui para o programa. Tive que beber ali, refrescar-me ali com uma bebida energética e levar um pouco a cara. Mas como é que é a tua experiência de Fórmula 1? Ficas assim pelas madrugadas também? Não? Gostas de assistir? A real, a virtual, já sabemos que pronto, dás-lhe uns toques e tens algum gosto também, que já participaste comigo noutras plataformas. Mas na Fórmula 1 real, como é que é a tua vida? Sabes onde é que corremos este fim de semana, por exemplo, na Fórmula 1 real?
fim de semana foi aonde? Foi na Austrália ou em Las Vegas? Estou confuso. Não, a Austrália vai ser esta semana, Las Vegas em 2023. Ok. Então Eles é que anunciaram Austrália, esta não é? semana. Mas vê, está atento, Ok. Eduardo. Estou atento. Está atento. Miami ainda vai ser daqui a uns tempos. Pronto, Mas Las Vegas é para onde? Sim. Eu vi qualquer coisa de Las Vegas, por isso é que fiquei na confusão. Mas é a Austrália, não é? É a Austrália. Hoje, okay. esta madrugada, de manhãzinha, quase ali a raiar do sol. Vai ser hoje, sim. Ok, é assim, eu costumo dizer que tenho um pequeno problema em dois universos, que é no mundo geek e no desporto. É que eu gosto demasiado das coisas. E não tenho tempo para ver tudo. A verdade é esta. E o dia só tem 24 horas, não é? É verdade. E então eu gosto de ver desporto, ponto. Seja ele qual for, eu gosto de assistir. E a Fórmula 1 não é diferente. Não consigo. É realmente apanhar tudo sempre que quero. Mas sempre que consigo, gosto de dar uma olhada e ver o que é que se passa. Estou sempre de olho na classificação, ver quem é que está, quem é que não está, tipo, ver como é que as coisas estão. No ano passado, também por causa das lutas, às vezes dava uma espreitadela para ver quem é que tinha batido naquele fim de semana ou quem é que tinha ficado fora. Tinha batido, é muito bom. andava sempre. Opa, eu gosto de andar por dentro daquilo que se vai passando. Não consigo acompanhar como gostaria de acompanhar. Mas gosto de andar por dentro. E não, por exemplo, não tive hipótese de estar nas corridas que houve cá, infelizmente. Mas por acaso, ainda agora, e eu até era para falar disto, que ainda aqui há uns dias tinha estado a falar com a Cristiana da possibilidade de irmos ver, por exemplo, o MotoGP agora em abril. Portimão, sim. Entretanto, não se deu, não houve hipótese de ir disso, mas é algo que está em cima da mesa se eles cá voltarem, e nós poderemos ir ver. Mas olha, por exemplo, vou ver sempre o rally aqui na minha zona. Olha, estás a fazer uma coisa que eu já desde há muitos anos, também já levo 44 em cima, não parecendo, obrigado aí à malta que diz sempre não parecendo, mas sim, rally já há muitos anos que não assisto, e o Lopes é um dos que está mais a participar aqui connosco no chat, é um verdadeiro aficionado, podemos lhe chamar, já que estamos no Knock do Geek Show, é um verdadeiro geek também dos rallies, não só da Fórmula 1, do desporto motorizado, e vou juntar ao que estava a falar de Portimão, também é um mestre na fotografia, a nível pessoal. Ele também tirou um curso de multimédia, por isso está como tu dentro também assim do desporto, mas ele realmente no rally, ele costuma assistir aí no Norte muito ao rally. Eu tenho pena de já há muito tempo, principalmente porque o rally passou do Norte depois para o Algarve, teve uns tempos fora. Sim. E depois voltou ao Norte, mas aqueles tempos de Baltar e aquelas especiais fantásticas no Norte, pronto, deixam-me alguma saudade. Fórmula 1 tive a sorte de assistir como alguns ou muitos dos portugueses aqui na Fórmula 1 que veio a Portugal. Infelizmente para o MotoGP também queria tentar assistir, mas naquele fim de semana foi decidido que não havia público por causa do Covid, foi só uma exceção para a Fórmula 1, então ainda não consegui assistir a um prémio de MotoGP para apoiar aqui o Miguel Oliveira ao vivo. Mas é isso, malta. Vê, aqui um geek não quer dizer que seja uma pessoa que fica em casa 24 horas por dia só ali a consumir produto, pelo contrário. Eu também sou muito geek nessa parte do Fórmula 1, olha. Não sei, estive nas madrugadas, estive aqui ontem, vou estar daqui a pouco nas corridas, vou para a madrugada outra vez. Tento dar por dentro do assunto também, porque também se estiver por dentro do assunto também escuso-me um pouco a falar e a comentar. Não por poder parecer figura de idiota ou de burro, porque burro é sempre aquele que não quer aprender, mas quando há alguém que conhece mais sobre o próprio assunto, olha, deixo estar e vou aprendendo com os mesmos, e por isso passa a publicidade, além de ter ali a passar na Sport TV, mas como às vezes não dá na hora certa, e gosto de ouvir também num bom inglês, dá-me aquela emoção também extra. Depois vou rever algumas das corridas, olha, por exemplo, se hoje de madrugada não consegui ver, F1 TV. Pronto, e assim vejo para trás e tal, acompanho
treinos livres todos, os programas que eles fazem pré-race e o post-race. Ou seja, nesse aspecto são um verdadeiro geek da Fórmula 1, tanto real como virtual. E vocês aí em casa que também estão a participar aqui no nosso chat, também digam onde é que é a área que vocês se acham mais geek. Porque se eu for falar também, como o Eduardo falou, de áreas de desporto, isso então não havia programa que acabasse, porque eu sou fanático de futebol, mas sou fanático de judo porque pratiquei judo, natação, rugby nunca pratiquei porque também com este corpinho acho que não durava 2 minutos, mas adoro Para o rugby. anel mundial. E assim, como adoro, sei lá, NFL, como adoro NBA, mas lá está, o tempo não estica, só dá 24 horas. Ainda não temos aqui o nosso Michael J. Fox, Marty McFly a voltar no Regresso ao Futuro para a gente acompanhar tudo ao mesmo tempo e até fazer umas apostazinhas, não é? Como ele tinha no seu almanac do futuro, podia apostar quando voltava. Mas sim, é isso, a malta geek, e por isso é que nós também decidimos associar aqui ao Café Mais Geek. Acho que faz todo o sentido, porque a malta que treina diariamente aqui para as competições que vamos ter daqui a pouco, para quem compete em vários tipos de jogos, até com o Café Mais Geek tem reviews não só de jogos, de filmes, há geeks de filmes, há geeks de livros, há geeks de jogos de tabuleiros de cartas, não é? Como Magic the Gathering. Eu se calhar sou muito antigo, porque hoje em dia já deve haver jogos novos. Eu só me lembro disso, que a minha namorada na altura era fã de Magic the Gathering e eu não percebia patavina daquilo. Para mim bom era o Uno e estava ótimo. Ou o jogo ou um pokerzinho, não é? Mas nunca vi Magic the Gathering a dinheiro. Diz-me se há também ou não. É possível, não conheço, é mas, possível, não conheço. mas um dia, num episódio aqui do Knock to Geek Show, eu trago aqui para trás de mim, eu monto esta prateleira de forma diferente e trago para aqui uma coluna de jogos de tabuleiro para vocês perceberem. O que é que. Aliás, até quem sabe se não é um episódio dedicado a jogos de tabuleiro. Isso terão que esperar por esse episódio. Certo. Não, desculpa interromper, depois deixa eu seguir. Vocês aí no chat, é isso que nós queremos. O convidado, até ao final, os convidados, neste caso, até ao final deste Knock to Geek Show, nas próximas, não estão escolhidos ainda. Há um ou outro que já está alinhavado, alguma conversa. Naturalmente, não podíamos ter um programa assim aberto do ar, só eu e o Eduardo, por muito que a gente gostasse de estar aqui todos os sábados às 21 horas, temos que ter conteúdo extra até para vocês em casa. Por isso vocês também deem sugestões, deem o chamado Bitite, o que é que vocês gostam, por isso é que eu perguntei o que é que vocês acham, que vocês são geek, colecionismo, séries, filmes, jogos de tabuleiro, e com isso deixe de seguir o teu raciocínio. Participem porque os programas estão abertos aos convidados que vocês também quiserem ter. Há outros que pronto, nós naturalmente vamos escolher para a temática de cada semana. Eduardo, desculpa lá, mas era só para dizer que os geeks também fazem parte do que eles querem ver. Exatamente, sim. Aliás, até eu estava mesmo a pensar nisso, que para o pessoal, as próprias pessoas que estão desse lado, que estão-nos a ouvir, que nos estão a ver, irem deixando ao longo, até mesmo durante a semana, nas nossas redes, seja na Noctoleak, seja no Café Mais Geek, darem uma nota sobre o que é que gostariam de ver, o que é que não gostariam, porque lá está, como a Costinha disse, nada está fechado até ao fim da época. Por isso, tudo pode acontecer ao longo destas semanas e poderemos ter mais coisas. Mas eu estava a dizer, um episódio, quem sabe, será dedicado a jogos de tabuleiro e eu depois trago-vos, porque aqui numa salinha aqui ao meu lado, ou até faço lá o episódio, numa salinha aqui ao meu lado, estão alguns jogos, eu não queria dizer o número porque pode ser doloroso para mim e para muita gente. Mas, e para a carteira, principalmente, se formos contar ao longo dos anos. Mas se calhar, daqui a uns tempos, esses jogos também poderão render o peixe, assim se pode dizer, não é, Eduardo? Há jogos em caixa que são altamente colecionáveis, não é? Em termos de dinheiro, que se pode fazer em leilões e tudo assim, desse estilo. Sim, os jogos de tabuleiro é uma coisa que, principalmente os jogos de tabuleiro, é uma coisa que não desvaloriza assim tanto quanto isso, a não ser que se estrague, claro, obviamente, isso é outra história. Mas são coisas que são. É um tipo de. Como é que eu ia dizer? De hobby que não tem assim grande desvalorização. E os jogos que são vendidos, por exemplo, numa loja a 40 euros. Também não existe o contrário, que é, por exemplo, um videojogo. Tu tens aquela situação de um videojogo hoje que custa 60, daqui a 10 anos pode custar 200. Nos jogos de tabuleiro isso também não acontece muito. É um bocadinho mais standard. Custa 60 e daqui a um ano custa 60 na mesma, e daqui a 2 anos custa 60 na mesma, e daqui a 3 custa 60 na mesma. Nem sobe nem desce. O que por um lado é bom, por um lado também, pronto, há pessoal que gostaria que valorizasse. Há alguns que valorizam.
Não estou a dizer que isto é regra geral, claro. Certo. Mas pronto. São E mais se calhar casos únicos essa que- marca mais valorizada serão bonecos de action Sim. figures ou assim deste Isso. estilo. Né? Eu também sou daquela Exatamente. malta que vê às vezes nas madrugadas o preço da história no canal de história, não é? Ou o Pawn Stars para mais os nossos estrangeiros que nos estão aqui a escutar. E realmente lá nos Estados Unidos aquilo é absurdo. Jogos de tabuleiro ou mesmo figuras icónicas, bonequinhos, aqueles que abanam a cabeça, sei lá, há de tudo. E eu, por exemplo, tenho aqui, aqui do meu lado, não fazendo já publicidade aqui aos pops, mas sim, também vou colecionando aqui várias figuras. Por exemplo, tenho aqui este Michael Jordan, não é? Eu tenho aqui um das corridas, olha. Olha, estás a ver? Pronto. Posso mostrar. Este foi adquirido depois de ter conhecido o Eduardo e ele me ter apresentado aos companheiros da loja dos Pops. Está assim? É assim que está correto? Pop Store. Pop Store em inglês, Pop Store. A Natasha apresenta-se aqui também com mais um. Temos aqui onde está o Oli para competir aqui com o Michael Jordan. Mas Michael Jordan também foi para juntar aos Bulls, não é? Aproveitei, GTZ Bulls, pronto. E Michael Jordan. E ainda trazia este aqui que eu estava a dizer, que abana as cabeças, pronto. É o Booyaka 619 do wrestling. Isto para vos dizer que a malta vai colecionando este tipo de bonecada, de artigos. E nós vamos trazer aqui episódios sobre todas estas várias temáticas, porque realmente há muita coisa dentro do mundo geral dos videojogos que começou no mundo dos jogos de tabuleiro. Olha, eu dou-vos um exemplo. Eu tenho ali o meu Risk, não sei se conhece o Risk, pronto, em português. Sim. Pá, perfeito. Desde como os meus pais me deram, está impecável, está ali na minha gaveta guardadinho. Mas de vez em quando vou aqui ao PC e joga-se aqui um Risk online. Porque não há aqui os amigos, nesta altura principalmente, já com esta idade, para vir jogar. Ou um próprio Subútil, investi, sei lá, não vou dizer do meu próprio bolso, porque eram os pais na altura que arranjavam, mas o Subútil, para quem jogou Subútil, relevados, bancadas, os próprios bonequinhos, às vezes a pôr a mão por cima para querer rematar. Ui, lá ia uma cabecinha partida, lá tinha que se fazer uma cola, e hoje em dia vamos para quê? Vamos jogar um FIFA na PlayStation, pronto. Ou seja, jogos de tabuleiro, se formos a ver, foram a pré-história, não é? Eduardo, ajuda-me. Dos jogos, dos videojogos atuais, não é? Para nem falar do Pac-Man e antigos, não é? Dos jogos arcade. Os jogos de tabuleiro clássicos, sem dúvida que houve alguns deles que deram aso a videojogos e ao contrário também videojogos que deram aso a jogos de tabuleiro. É verdade. Hoje em dia o mercado de jogos de tabuleiro está um bocadinho diferente. E eu terei todo o gosto de dar a conhecer um bocadinho isso com quem sabe num episódio dedicado e com alguém que esteja mesmo dentro do mundo. Mas sim, os jogos de tabuleiro estão um bocadinho diferentes hoje em dia e apesar de ainda existir essas ligações sem dúvida alguma, e então há muitos jogos hoje que são baseados em séries, em filmes, em tudo e mais alguma coisa. E é muito, eu ofereci ao meu cunhado o jogo do Game of Thrones, por exemplo, com aquela. Até quando estava a comprar aquilo para ele, só estava a pensar, para ele, ok, é um ganda cunhado. Epá, a minha esposa eu amo demais. Epá, mas a caixa era linda, abrias, tinha lá a musiquinha do Game of Thrones. Epá, se calhar fiquei com isto é para mim, ao cunhado. Mas não, o coraçãozinho pensou melhor que a cabeça e disse, não, dá lá ao cunhado. Mas cada vez que vou lá à casa, oba, onde é que está esse Game of Thrones? E depois não resisti e lá veio um cá para casa também. Mas é verdade. Há muitos assim, olha, e vou deixar aqui sem alongar muito a questão desse mundo dos jogos de tabuleiro. Sim, para deixarmos para um programa específico, sim. Exatamente, vou deixar aqui duas notas que eu até tenho aqui, e quem sabe até pode ser interessante falarmos aqui nesse episódio, porque eu tenho dois jogos que são de Fórmula 1. Tenho dois jogos de tabuleiro que são de Fórmula 1. Olha, a verdade é essa. Diz-me os nomes. Um deles é o Fórmula D. Okay. E é um jogo que é literalmente uma corrida onde cada jogador tem um carro e compete na pista de Mónaco. É o circuito de Mónaco que está lá. É o circuito que vem de origem na caixa, é o de Mónaco. Top. Mas há um link para a gente poder adquirir isso? Dizeres-nos onde é que compraste isso? Podem, acho que conseguem. Ele atualmente não sei se há alguma edição à venda, mas lojas de jogos de tabuleiro colecionador existem. do Eduardo.
Existem. Será que sai Vão um encontrar, de giveaway, certeza. Eduardo? Olha, sem estar a dar patrocínio, nós não temos patrocínio, sem estar a dar nome de lojas, naquela loja espanhola que toda a gente conhece, espanhola, não, americana, mas que na Espanha Na dá para Amazon? mandar vir para Portugal. Exatamente. Pronto. Lá encontram de certeza absoluta Ok. o Fórmula D. E qual é o E outro? é um jogo de corridas mesmo, Uhum. literalmente. Olha, cada dado é uma mudança do carro. E os dados têm, Aí é top. têm números diferentes e depois vocês aceleram e travam. Olha, nas vou-te curvas, pedir por aí então fora. para quando nós trouxemos esses colecionadores, esse é o primeiro que eu quero que tu mostres aí para a malta em casa. Ok. Pronto, Ok. está E combinado. o outro jogo é um jogo também que o tabuleiro também é um circuito. Eu não tenho a certeza se aquilo é um circuito real. Acho que não é baseado em nada real. Mas na verdade nós estamos a correr com os carros, mas na verdade não é esse o objetivo. O objetivo do jogo é apostas. Nós estamos a apostar naquilo que vai ser o vencedor. Ok. E depois no fim do jogo ganhamos pontos por quem chega em primeiro, segundo, terceiro, quarto, por aí fora. E cada jogador vai ganhar pontos pelas apostas que fez. E se o piloto. Cada jogador escolhe 2 pilotos para ele. E se os pilotos desse jogador chegarem quanto mais à frente chegarem, mais pontos ganha. Mas também pode ganhar pontos pelos outros pilotos se eles chegarem em primeiro. Basta fazerem as apostas certas. Por isso, 2 jogos de Fórmula 1 com tabuleiros, com circuitos, com carrinhos mesmo, de Fórmula 1 pequeninos. Lindo. E com uma temática completamente diferente os dois, ou seja, com um objetivo completamente diferente. E depois na altura também posso mostrar outros jogos de corridas que eu também tenho aqui. Por exemplo, corridas de bigas da altura dos romanos. Um de corridas de camelos. Pronto. Por isso, há muita coisa assim. Epá, eu queria mostrar ali o meu, mas o meu não é tabuleiro, é mais de mesa ou de chão. Eu tinha ali que era aquelas pistas do Scalectric, sabes? Dos carrinhos elétricos. Sim. Pronto, não está nas melhores condições. Não sei se os 2 carros ainda funcionam. Mas sim, de tabuleiro nunca joguei, por acaso. Olha, mas de carrinhos de Scalectrics, por acaso, antes dos videojogos, era fã disso. O Fórmula D, o primeiro que eu falei, é um tabuleiro gigantesco. Aquilo é preciso muito espaço mesmo na mesa para jogar aquilo. Então pronto, fica a dica aqui do nosso Eduardo. Estão a ver? É por isso que a gente trouxe este Knock to Geek Show. Falamos das várias temáticas, dos vários assuntos, do que mistura, principalmente até aqui, nestas novas tecnologias, aqui com a Twitch. Muita dos nossos espectadores, de certeza que já são pais de filhos e que se lembram nos tempos antigos como é que era, até de jogar ao peão. Ou própria jogar ao Berlinde, e hoje em dia, se forem à procura na internet, para PC principalmente, há todo esse tipo de jogos. Eu sou mais, não é que seja mais fã, mas sou mais habituado, sou mais user da PlayStation, e de repente quando venho aqui à Steam e começo a procurar só assim um joguinho diferente, só para aquele dia curtir, e começo a ver, é simulador de tudo, vai desde o simulador de cabras ao simulador ao Mechanic Simulator, tem jogos de todo tipo, mais algum, e como diz o Eduardo, muitos de tabuleiros, de xadrez. Olha, também podemos falar um pouco de xadrez, também alguns dos nossos pilotos, e posso-te revelar já aqui que eu costumo lhe chamar o Kasparov Sneaky, também é um fanzaço de xadrez, diz que ajudam a concentrar-se, a focar a mente depois para as corridas. Ele que também é um antigo lutador, não é lutador, eu também não sei se quer dizer lutador ou bailarino, porque ele fazia aquela arte do karaté, mas é só gritar, sabes? Contra um espelho. Okay. Ou seja, não sei se isso é luta ou se é dança. Tenho que perguntar ao Sneaky se ele por acaso depois gera uma nossa cabine no final das corridas. Mas sim, há muita coisa para a gente falar. Vão ser 10 semanas com muito assunto. E olha, Eduardo, eu estava aqui a olhar para o meu cronómetro e já vamos nas 9h36, de repente com alguma conversa e sem trazer convidados, a não ser tu próprio. Já vamos aqui com uma boa conversa. E acho que vamos só deixar mais 4 minutinhos para ti, para também podermos falar um pouco só mais do que a malta realmente esperar para as próximas semanas. Em termos também de design, vamos aqui alterar algumas coisas, vamos trazer um chamado, pronto, já falámos em tabuleiro, aqui um tabuleiro novo, aqui uma tela nova, para podermos também integrar aqui o nosso convidado, e alguns vídeos que vamos passando, há algum tipo de publicidade. Isto foi só o estreia do programa para ver como é que corria em aspecto do design, e agradeço desde já ao Carapinha e aqui ao Eduardo também, porque tiveram aqui a trabalhar no back-office. Isto está tudo pronto a horas. E é isso, Eduardo, dá as tuas últimas palavrinhas sobre o programa, o que a gente espera mais, o que tu quiseres falar. Temos 4 minutinhos antes de arrancarmos depois para a preparação do Grande Prémio da Áustria, da Liga 1 by Farnell. Muito bem.
ficamos então assim com este episódio da apresentação. Espero que nos acompanhem, que estejam aí desse lado todos os sábados, nestes episódios, que gostem daquilo que vamos falar e também deste programa diferente que estamos aqui a fazer na Noctu League, porque realmente é muito diferente daquilo que é feito no resto da programação desta liga. Nem acho que ninguém, entre aspas, se lembraria de uma ideia destas, porque realmente isto não vai ter nada a ver com a Fórmula 1. Sim, exatamente. Basicamente, a gente vai tentar, como disse bem o Eduardo desde o início, várias temáticas ao longo da semana, mas pronto, vamos misturando as coisas. Vai ser uma mixórdia de temáticas. Mas não se preocupem que vamos ter sempre aqui uma pequena conexão com o Fórmula 1. Olha, é só ver jogos de tabuleiro. Já aqui apresentei uma série de jogos de tabuleiro de corridas. Vamos para o cinema, a mesma coisa. Também podemos falar de falássemos de filmes então de corridas. Ora, aí está, séries também, videojogos também. Claro, obviamente, videojogos é o que é mais direto. E não só. As várias áreas têm tudo... obviamente, há sempre uma conexão ou outra que pode ser feita com esta área que todos os que aqui estão e os que estão desse lado... E nós também gostamos, que é a área do Fórmula 1, obviamente, apesar disto ser um programa um bocadinho ao lado disso, há sempre espaço para trazermos um bocadinho da Fórmula 1, seja de uma forma ou seja de outra, por isso espero que gostem mesmo daquilo que vamos aqui apresentar e espero que também aqui do lado do Café Mais Geek possamos trazer uma ideia nova, uma mensagem nova a todos que estão desse lado e que também que ajudemos a mostrar que há por aí todo um universo de outras áreas que se calhar não são tão conhecidas. Olha, por exemplo, vamos ainda agora a falar um bocadinho de jogos de tabuleiro e é muito fácil olharmos para esse... Quando eu digo a palavra, toda a gente pensar em monopólio, risco, como tu falaste, obviamente. Sim, trivial falou ali no chat. E não sei o que mais, sim, exatamente. Claro. Mas existe todo um universo que vocês se calhar não conhecem, ou se calhar até conhecem, mas que se calhar possamos aqui trazer algumas sugestões novas, algumas ideias novas para vocês passarem também um bocadinho de tempo extra e divertido com a vossa família, ou com os vossos filhos, ou com a vossa mulher, ou com o marido, ou seja o que for, não interessa. Com o canito, com o gato, miau! Exatamente, há tanta forma e há tanta coisa por aí que é mesmo muito interessante e que... Olha, Cards Against Humanity acabaram de escrever aqui no chat. É um dos nossos pilotos, sim. Exato, que é um desses jogos agora mais atuais de cartas e que há muita gente que adora esse pequeno jogo de cartas. A gente só não tem tempo, não é hoje, para falar durante 2, 3 horas, porque se vocês quiserem que o Noctu Geek Show comece às 5 da manhã e acaba às 6 da tarde, a gente está com vocês aqui all night long, como estou a dizer, a falar de vários temas. Mas hoje é mesmo só uma apresentação. Sim. Eduardo, e vamos nos despedir, porque daqui a pouco vamos ter então o Grande Prémio da Áustria. Mas obrigado a vocês, vieram aqui participar e estão aqui a apoiar a ideia. Muitos poucos, é o que interessa também darem aqui o vosso feedback para a gente também poder ter uma ideia de se conquistar. Há aqui malta que diz que é um anti-stress pré-corrida, sim, e quem não tiver hipótese de ver agora pós-corrida também, para se relaxar um pouco. E também queremos trazer isso, não só gente que vai assistir Fórmula 1 para chegar aqui às 10 horas, agora tenho uma corrida para assistir e depois está a mulher do lado, já lá vais tu para a Fórmula 1, vê aqui um filmezinho comigo, ou a própria mulher que também gosta de Fórmula 1, que há muita mulher a gostar de Fórmula 1, olha, a minha esposa é um exemplo, e elas quererem vir aqui assistir à corrida e o marido dizer, lá estás tu, já sabemos como é que vai ser, é 1h30 de 20 pilotos, ele está por uma posição, só ganha no final. Não, queremos trazer aqui a família toda, estar aqui num momento descontraído e depois sim, quem quiser segue com a nossa corrida, com a nossa Fórmula 1, com o nosso espetáculo que a Liga 1 vai trazer, ainda por cima um grid renovado, fortíssimo, internacional. Vai ser do melhor. Sim. Por isso, Eduardo, deixa só uma última palavrinha, eu encerro a transmissão e passamos então depois para a corrida. Só deixar esta nota, sim, os episódios vão ser gravados em separado, que estão ali a perguntar, os episódios vão ser gravados em separado, por isso eu acho, eu não quero estar a garantir isto, mas acho que o Carapinha já garantiu, pronto. Eles vão ser disponibilizados em separado depois, posteriormente. Para o nosso canal do YouTube, sim. Sim, pronto. Por isso, é isso. Espero que próxima semana estejam por aí e nós vamos estar todos os sábados, a partir de agora até ao final desta época, aqui para vos falar do Mundo Geek.
E para não desfraudar também ninguém, porque poderá haver um ou outro episódio que a gente não poderá estar aqui a fazê-lo em direto, o episódio vai sempre para o ar, às 21 horas, poderá ter sido gravado e aí não vamos poder ter a participação ao vivo e a cores com vocês diretamente no chat, mas estarei lá no chat, de certeza, a acompanhar todas as vossas perguntas, se for o caso. Mas às 9 horas, nas próximas 10 semanas, está garantido, Nocto Geek Show, aqui no canal da Twitch da Nocto League. Meus queridos, muito obrigado, grande abraço, foi um prazer. Continuem geeks, continuem a seguir aqui a Nocto League. Até já, daqui a bocadinho, Grande Prémio da Áustria, da Liga 1, Mai Farnell. Let's go! Tchau.